Outra parte importante é que os nossos filhos buscam se espelhar em nós. É muito comum que as filhas ou que os filhos, as filhas, por exemplo, dizem: mamãe, eu quero me casar com um homem igual ao papai. Não são todos os lares que podem dizer isso, mas numa grande maioria, sim. Em outras áreas ou em outras partes, ou de outra forma, os meninos dizem a mesma coisa aos seus pais: que Deus me deu uma esposa como a mamãe. São sonhos. São aquilo que eles estão vendo de nós a cada dia. Mas eles também se frustram através dos nossos sonhos. Porque muitas vezes estamos tão fascinados por alcançar um sonho que deixamos ou que perdemos partes importantes da nossa própria família. Mas os sonhos são importantes, sim. E aí então vem 3 perguntas. E a primeira é: mas como saber qual é o sonho de Deus para mim? Talvez, se você se sentar comigo, em meia hora você pode talvez compartilhar um pouco dos seus sonhos, daquilo que você planejou no ano de 2008, não alcançou, ou terminou de planejar no ano de final de 2008 para alcançar 2009. E a pergunta é: como saber se é o sonho que Deus tem para realizar na minha vida? O lugar, a hora, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, o que eu quero alcançar. Segunda pergunta: como saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Se é a vontade de Deus que eu me case com este moço ou com esta moça, se é a vontade de Deus que eu regresse, se é a vontade de Deus que eu fique, se é a vontade de Deus que eu compre, tá bem? Se é a vontade de Deus que eu venda, se é a vontade de Deus que eu termine, se é a vontade de Deus que eu comece, se é a vontade de Deus que o que eu estou pensando, o que eu estou desenhando num papel, vai ser afirmado por Deus, e este sonho o Senhor o fará cumprir na minha vida, porque é a sua vontade. Não sabemos. Terceira pergunta: como saber se os meus sonhos são de Deus ou se são meus sonhos? Como saber se os meus sonhos, Deus faz parte deles? Estamos falando de um homem sonhador. Estamos falando de um homem ou de um moço, vamos colocar assim, que ia dormir e deitava e sonhava, e quando levantava, vinha e dizia aos seus irmãos o que Deus havia mostrado para ele nos sonhos, e foi Deus que havia mostrado. A Bíblia diz que um dos seus primeiros sonhos, ele conta que o seu molho estava de pé e os demais molhos se prostravam diante do seu molho. Quando você começa a ler os versículos mais atrás, você vai ver que Jacó teve a José na sua velhice, e isso tem um valor muito grande, representava muita coisa para José. Não estamos falando do primogênito, nem do segundo filho, nem do terceiro filho. Estamos falando, nesse exato momento, do filho da velhice de Jacó. Estamos falando do filho em que talvez, num olhar humano, seria impossível que um milagre como esse pudesse acontecer. Por que que Deus não escolheu os outros? Por que que Deus não transformou no primogênito o sonhador da família? Por que que Deus não projetou no filho do meio tudo isso que Deus estava projetando na vida de José?
E a Bíblia diz que José começou a contar os seus sonhos. E quando ele começou a compartilhar os seus sonhos, na verdade ele compartilha os seus sonhos porque ele queria entender se aquele sonho era de Deus de verdade. Ele queria entender dos seus irmãos, ele queria poder compreender que os seus irmãos pudessem dizer a ele assim: José, este sonho que você teve é Deus revelando isso. Mas a pergunta de José primeiro é: como saber qual é o sonho de Deus para mim? José volta para eles e conta os outros sonhos. Agora ele diz: como saber qual é a vontade de Deus para a minha vida neste sonho que eu estou tendo? E a terceira vez: como saber se os meus sonhos são os sonhos de Deus? Aí eu começo a entender que talvez você e eu muitas vezes nos frustramos, nos ferimos, ficamos sem sonhos, porque algo aconteceu, porque um acidente de percurso no meio do caminho interrompeu a nossa caminhada, e esse acidente gerou em nós uma frustração, abriu em nós uma ferida, e essa ferida não nos deixa seguir adiante, porque quando voltamos a caminhar, sentimos o dor da ferida, da frustração que abriu na nossa vida. E há muitas pessoas que sonharam, há muitas pessoas que tiveram sonhos, há muitas pessoas que constituíram projetos em cima de sonhos, mas a frustração, mas os problemas, as dificuldades da vida que se apresentaram, o interrompeu e o fez paralisar, para que ele não andasse, não prosseguisse num propósito que Deus o deu, não porque simplesmente ele foi dormir, mas foi uma revelação do céu para ele. O sonho é de Deus, o sonho foi de Deus, o sonho foi determinado de Deus na sua vida. Mas eu quero convidar você a receber de Deus a cura e a restauração dos seus sonhos para o seu coração nesta noite. O mesmo Deus que curou o coração, amém, daqueles que necessitavam ser transformados, é o mesmo Deus que nessa noite também quer curar o seu coração e quer voltar a dar a você o prazer e a alegria de voltar a sonhar e colocar num papel os projetos que Deus tem para a sua vida. Estamos num ano de palavra profética. Mas que mais que eu vejo? Eu vejo um outro exemplo. Que Deus é poderoso para ressuscitar os sonhos que morreram na sua vida. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Não olhe para mim. Não espere que eu faça acontecer algo que ressuscite os seus sonhos. Não espere que eu possa lhe ajudar em que esses seus sonhos possam se cumprir na sua vida. A Bíblia diz que ele foi e falou aos seus irmãos. Mas há uma diferença. Eu não estou falando aqui de primos, eu não estou falando aqui de amigos, eu estou falando de irmãos, de sangue, de família. A Bíblia diz que os seus irmãos se encheram de ódio, de inveja e de rancores contra José. Significava muito. Tinha um valor muito grande. Porque se Deus cumprir o que este José está dizendo, quer dizer que nós ficaremos para trás. Estamos falando